Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Para que você saiba, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Foi escrito pelo médico Lucas e fala a respeito um pouco do início da igreja cristã, pela autoridade dos apóstolos. E o que a gente vai expor aqui nessa noite é a autoridade verdadeira versus a autoridade fabricada. Diz assim, Atos 19, versículo 8 em diante: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu eles: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculando os preços, achou-se o que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Use a Tua palavra. Deus, fale através do Teu Santo Espírito, com voz suave, mas com voz também poderosa, que nos confronta, que nos refaz e nos traz, ó Deus, de volta à existência, ou a sermos de novo amigos e filhos de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, uma das marcas do mundo atual é a mentira. Nós estamos vivendo uma época que a gente escuta com muita frequência falar, por exemplo, de fake news, notícias mentirosas. Mas esse mundo de hoje não traz somente mentiras faladas. Nós vemos também atitudes mentirosas, fabricadas, famílias inventadas. Como nós não poderíamos falar disso, né? Famílias que agora receberam a rotulação da sociedade e passam a ser um modo de viver mais agraciado do que os outros, sendo que são famílias fabricadas pela sociedade. Sexualidades mentirosas estão incutindo na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, que eles não precisam se atentar a uma questão de homem e mulher, macho e fêmea. Não, agora está tudo aberto e a gente pode escolher o que nós vamos cursar, não importando com o gênero, não importando com aquilo que Deus criou. Mas não para por aí. A gente poderia citar igrejas falaciosas,
A gente podia citar pessoas que se vestem de santidade e, na verdade, elas estão cada vez mais empobrecidas em seus corações. E não seria nenhum exagero falar que o mundo se transformou num antro de mentira. A gente já desconfia da pessoa que chega à nossa frente para falar qualquer coisa, porque nada tem crédito. Embora a minha ênfase aqui esteja no tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo pervertido, as invenções mentirosas são observadas desde o início do mundo. Satanás foi o primeiro a soltar a sua primeira fake news diante de Adão e Eva. Um pecado que trouxe a nós, hoje, homens, uma queda, um distanciamento, um esfriamento espiritual, que a gente quase já não reconhece Deus nas nossas vidas. Dentro da história da igreja, percebemos a difusão de muitas enganações, com o intuito de levar quem não deveria receber nenhum tipo de proeminência à proeminência. Aqueles que não deveriam receber autoridade, recebem autoridade e credibilidade. E nós estamos vivendo esse mundo mentiroso, um mundo enganador. Sequer podemos confiar nas igrejas que se dizem cristãs. A gente não sabe se a palavra que está sendo pregada é uma palavra que é genuína. Já não temos esse discernimento. Tanta gente usando da palavra do Senhor, distorcendo a realidade para poder encaixar uma pregação que seja palatável, que seja gostosa de ouvir. E é assim que a gente vai vivendo, um mundo onde as mentiras têm mais validade do que as verdades. Aliás, as verdades, elas parecem um soco no estômago do ser humano. Mas eu quero atentar com você, nessa noite, nesse texto, que basicamente mostra a luta de uma autoridade verdadeira contra uma autoridade fabricada. E aí, como a gente está aqui nesse livro de Atos, Paulo ele continua a sua métrica de evangelismo. De que maneira? Ele chega nas cidades, ele procura as autoridades religiosas, ele vai até a sinagoga, ele disserta a respeito do reino do Senhor, e ali ele vai ganhando prosélitos ou não. Mas Paulo sempre tem essa métrica. Chega numa cidade, ele procura a sinagoga, que seria uma espécie de igreja que existia naquele tempo, e ele discorre, porque ele era um rabino, as pessoas reconhecem, ele discorre a respeito de Jesus. Só que nesse caso aqui, em Éfeso, onde ele está, há um mover interessante. Duas classes de pessoas, os que eram discípulos, que entenderam, e aqueles que começaram a falar mal do caminho. Bom, como a gente está num livro histórico, eu quero separar esse texto em 3 cenários para que você acompanhe comigo. O primeiro cenário vai do versículo 8 e 9. É a autoridade sendo exposta. E quando eu falo autoridade, eu não estou falando do apóstolo Paulo em si. Eu estou falando daquilo que ele carrega como verdade. A autoridade da palavra do Senhor. A autoridade da história da redenção. A autoridade da Bíblia, que é suficiente para transformar o coração mais pecador num coração puro diante do Senhor, ou justificado diante do Senhor. Paulo, ele não hesita quando ele chega no seu público-alvo. Ele não procura um lugar mais quieto, não, ele vai diretamente na sinagoga. E ele vai expor o quê? Qual é a matéria que Paulo está discorrendo? Dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo não traz uma coisa que é tirada de trás da orelha. Paulo não traz uma invenção da sua cabeça. Paulo fala a respeito do reino de Deus. Se ele está num ambiente onde que os homens e as mulheres ali, eles têm certa noção do judaísmo, ele vai agora apresentar aquilo que é o amadurecimento do judaísmo, o cristianismo. E aí eu já trago algumas aplicações. Irmãos, quantas vezes a gente participa de comunidade de fé que perde o foco no reino de Deus?
O foco está no homem, o foco está na sua conta bancária, o foco está naquilo que você vai ser daqui para frente. Esqueceram do foco do reino de Deus. Pessoas estão perdidas lá fora, precisando do Evangelho, e a igreja se cala. O apóstolo Paulo não se calou. O apóstolo Paulo, ele anunciou, e não anunciou qualquer coisa, ele anunciou o reino de Deus. Ele anunciou o reino de Deus. O Evangelho, ele precisa ser para todas as pessoas. Por isso esse primeiro cenário, ela é a autoridade exposta. Paulo, ele não chamou um grupo seleto para poder expor. Todo mundo que estava ali naquela cidade, em Éfeso, na Ásia, poderia entrar na sinagoga e escutar as palavras de Paulo. E muitas vezes, o apóstolo Paulo se usou de praças, como em Atenas. Ou seja, ele queria que todas as pessoas, pelo menos, escutassem. E a partir de escutar a palavra de Deus, a fé é despertada, ou a fé, ela é cada vez mais deixada de lado. Quando nós expomos as Escrituras, a fé é despertada no coração dos eleitos, ou então aquele coração vai ficando cada vez mais empedrado. E quando a gente vê isso, a gente percebe que Paulo estava ali como um rabi, como um mestre, e as pessoas poderiam fazer o uso da palavra para apresentar suas interpretações, e foi exatamente o que aconteceu com Paulo, o que Paulo fez. Só que ele fez isso por 3 meses, expondo a respeito do reino de Deus. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas se levantaram para falar mal do próprio Jesus. E essa nomenclatura, mal do caminho, falar mal com relação a respeito das coisas do caminho, significa isso. Jesus mesmo, em João 14, ele fala: eu sou o caminho. Talvez ali essa expressão foi interessante, usada por Lucas aqui, embora anacronicamente falando, mas essa questão da pessoa que está no caminho, ou está ali nos passos de Jesus, é algo que nós devemos perceber com muita tranquilidade no nosso coração, e fazendo sempre um exercício na mente de que nós devemos caminhar com Cristo. Mas, queridos irmãos, reparem que, assim como Jesus na sua época, ele teve 3 públicos, Paulo aqui, ele vai apresentar mais ou menos uma mesma métrica. Jesus, ele tinha os seus discípulos, Jesus tinha o fã-clube, aqueles que iam só por conta dos milagres, e Jesus tinha aqueles que iam contra a sua palavra, os inimigos. Queridos irmãos, quantas vezes a gente está no grupo que não é do discípulo? A gente é fã de Jesus, mas a gente não quer seguir as palavras de Jesus. A gente ama Jesus, falar de Jesus um com o outro, assim, Jesus é o cara. Mas entre falar e obedecer, há uma discrepância muito grande. E muitas vezes, a gente se coloca como inimigos da cruz. Ao invés da gente anunciar o reino, a gente acaba não promovendo o reino. Pelo contrário, a gente começa a falar mal. Igreja é legal, mas quando aquele pastor vai falar, eu não suporto. Sabe, já viu aquela pessoa que está lá na frente, quer cumprimentar todo mundo? A gente começa a colocar empecilho, e parece coisa pequena, mas pode ser o suficiente para ser uma pedra de tropeço naquele que deveria escutar a palavra do Senhor. A gente vai criando barreira. Mas o que eu quero trazer à sua mente aqui, é que Paulo estava diante de 2 realidades, e ele não hesitou em falar a respeito do reino de Deus, mesmo num ambiente hostil. Ele tinha sim os discípulos, mas ele tinha os inimigos e aqueles que eram fã-clube apenas. Mas Paulo ficou por 3 meses ali naquela sinagoga, escutando as pessoas falando mal a respeito do reino de Deus, e ele foi perseverando, até um ponto que ele não deixou de comunicar, mas ele separou os seus discípulos e foi
ministrar agora a respeito do reino de Deus na escola de Tirano. E é aqui que a gente começa o segundo cenário. Se o primeiro cenário é uma autoridade sendo exposta, Paulo não escondeu essa autoridade da palavra, porque ele expunha o reino de Deus. Agora, num segundo momento, só com os seus discípulos, ele traz uma palavra agora que é validada, valorizada, credibilizada. Por quê? Por conta das atitudes. Reparem, queridos irmãos, nos versículos 9 até o 12, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Reparem só, Paulo tinha uma métrica com todos, né? Ele discorria na sinagoga. Provavelmente, muito provavelmente, discorrer na sinagoga era somente no sábado, que era o dia onde as pessoas tiravam para discorrer a respeito da interpretação da Torá. Mas agora é diariamente. Isso durou por um espaço de 2 anos, diariamente, todos os dias. Uma palavra agora que vai sendo cada vez mais solidificada, uma autoridade que vai sendo percebida pelo poder da palavra do Senhor. E agora é contínuo, é diariamente. E queridos, se você parar para estudar um pouquinho, a gente não tem tantas informações sobre essa escola de Tirano, mas esse espaço provavelmente era um lugar onde ensinava-se crianças algumas questões a respeito da cultura helênica, mas isso era feito só durante o dia na parte da manhã, porque quando chegava o sol a pino, já era insuportável. Era onde Paulo, provavelmente entre 11 às 16 horas da tarde, ele discorria com os irmãos. Irmãos, olha só como isso é importante. Nós não somos motivados pela comodidade que o templo nos oferece. Glória a Deus que a primeira igreja tem esse arzinho condicionado gostoso, né? Estamos aqui bem fresquinhos. Mas o atrativo não é o ar-condicionado, não é a qualidade dos músicos, influencia, claro que influencia. Não é se a pessoa faz um lindo back vocal, não é se o guitarrista faz um belo solo, não é se o banco ele é um banco confortável. O que nos traz à casa do Senhor é a palavra sendo pregada com fidelidade. E quando a palavra é pregada com fidelidade, não importa se tem calor demais, se está frio demais, nós vamos até a casa do Senhor e vamos com alegria, ressaltando aquele salmo que fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há alegria maior para um crente do que estar unido com o seu irmão, entendendo que ele também é corpo do Senhor. E isso foi acontecendo de maneira maravilhosa, porque a situação era adversa, o clima era tenso no sentido de temperatura mesmo, mas Paulo discorria todos os dias durante 2 anos. Nem no nosso trabalho que a gente exerce, a gente vai todo dia, a gente tem folga, né? E a gente tira aquele dia para a gente dar aquela dormida mais prolongada, não é assim que funciona? Paulo não tinha isso, todos os dias, era um compromisso muito excelente. E através da pregação do apóstolo, que Lucas vai relatar que muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio do apóstolo. Versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços, aventais e seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos irmãos, reparem que não foi mediante um mover de muitas ações ali, não foi mediante orações em outros dialetos, não foi algo em êxtase, foi mediante a autoridade da própria palavra sendo exposta.
os milagres aconteciam. E aí você pode perguntar assim: o que está acontecendo? Porque a gente não está vendo milagre. É porque às vezes a gente não escuta a palavra, a gente não entende a palavra. Porque o que a gente entende de milagre hoje é uma concepção super moderna, até pós-moderna. A pessoa tem que levantar do leito e simplesmente andar. A pessoa tem que estar no estado de quase morte, moribundo, levantar e falar: está tudo bem. A gente esquece que milagre do Senhor é um milagre cotidiano, é o maná que desce todo dia. Não é assim que o povo de Israel foi perecendo, porque já não dava valor ao maná que caía todo dia. A gente se esquece que orações como foram feitas aqui: Senhor, abre uma porta de emprego. A gente esquece que isso também é alvo de milagre, isso também é uma ação milagrosa do Senhor. E de repente a porta se abre, mas a gente não dá glória a Deus, pelo contrário, a gente vem, busca, e quando o milagre acontece, a gente dá de ombros para o Senhor e a gente abraça o mundo. A gente se esquece que as medicações que foram criadas pelo poder do Espírito Santo, no sentido de dar ciência, de dar entendimento e sabedoria àqueles químicos, farmacêuticos, eles podem trazer uma questão de melhora na saúde de uma pessoa. A gente já não entende isso como milagre. Por quê? Porque nós estamos afastados da palavra. Mas, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo o sinal para validar ou para mostrar a sua, de fato, autoridade do Senhor sobre a vida dele. A autoridade que o Senhor derramou sobre a vida dele. Assim como os sinais de Jesus testificavam que ele era, de fato, o Filho de Deus, os sinais em Atos dos Apóstolos vai apontar para a autoridade que a igreja tem. Não é a autoridade de trazer libertação, é a autoridade de ministrar a palavra do Senhor. E aí eu deixo um desafio para você, meu querido irmão, minha querida irmã: não deixe esse privilégio ficar embaçado na sua vida. É uma obrigação sua e minha pregar o Evangelho. E quando nós não pregamos o Evangelho, nós estamos dando legalidade para o mundo pregar as suas ideologias mentirosas. Se nós, enquanto igreja, não nos colocarmos na posição de autoridade, de manusear e pregar a palavra do Senhor, outras pessoas vão fazer com outro tipo de ideologia. Isso é muito grave. Mas e os sinais, pastor? Os sinais acontecem todos os dias. A cada levantar do seu leito, quando você descansa. A cada refeição que você faz, a cada dia que você vai e pega a condução e vai até o seu trabalho. Esse é o grande milagre. E se a gente vai falar de milagres extraordinários, por que não citar a respeito da salvação que você tem em Cristo Jesus? O maior milagre de todos. Milagres não são uma espécie de combustível para a nossa fé. Milagres é para evidenciar que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Não é para satisfazer os nossos egos, é para mostrar que o poder está nas mãos do nosso Deus. O que nos alimenta, queridos, é a palavra do Senhor. Uma palavra que não pode ser negociada. Uma palavra que deve ser pregada a tempo e fora do tempo. Quer a pessoa escute ou não, porque a palavra, ela salva, mas a palavra também condena. E a gente tem essa sensação, né? Não foi legal a pregação que eu fiz para o rapaz, o evangelismo, porque não deu fruto. Claro que deu. A palavra não volta vazia. O fruto é salvífico ou um fruto de condenação? Porque diante do Senhor, ninguém vai poder dizer: olha, eu nunca escutei a respeito da tua palavra. Não, escutou sim, porque eu coloquei a primeira igreja como um arauto lá em Juiz de Fora, e você já foi visitado por irmãos daquela igreja.
Então, o segundo cenário aqui vai falar a respeito de uma autoridade validada por milagres, mas milagres que vieram mediante o poder da explanação da palavra do Senhor. O último cenário, queridos irmãos, é um cenário triste. Um cenário de uma autoridade fabricada. Uma autoridade falaciosa. Uma autoridade que, na verdade, não tem credibilidade, mas ainda assim se usa para poder trazer algumas coisas aos olhos de algumas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do versículo 13, Lucas vai narrar que alguns judeus, reparem, não eram gentios, não eram gregos, eram alguns judeus. Era gente que conhecia. E se você aprofundar um pouquinho mais aqui, você vai saber que eram 7 filhos do sumo sacerdote. Aquela pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos. E eles estavam tentando fabricar uma autoridade que não havia sobre eles. E por que eu sei disso? Se você puder dar um pulinho lá em João, capítulo 1. Dá uma corridinha lá comigo. Versículo 11, versículo 12, você conhece esse versículo, você sabe o que está falando. João vai dizer assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, lhes deu o poder. Aqui a palavra poder é autoridade, exousia, para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles 7 filhos de Seva não receberam Jesus, mas queriam usar uma autoridade que não era dada a eles. Então eles chegavam diante dos enfermos, dos que estavam ali possessos de espírito maligno, e falavam assim: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saia desse corpo. Fabricaram uma autoridade. Não era uma autoridade legítima, era a autoridade do outro. Eu trago para mim porque eu quero um pouquinho de visibilidade. Afinal de contas, eu sou filho de Seva. Eu sou da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Eu sou crente há 50 anos. Eu não sei que tipo de carteirada que a gente costuma dar, mas a gente às vezes faz isso. Eu já tenho muito mais tempo, eu já tenho muito mais experiência. Acontece que se você não receber Jesus como o seu Salvador, nenhuma autoridade está sobre a sua vida. E aí os versículos ou a história aqui vai continuar. Diz que o espírito maligno respondeu a eles assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Essa expressão é perfeita, porque conhecer é algo íntimo. Quando fala nas Escrituras, conhecer é algo íntimo. Quando a gente fala de conhecer alguém, não é simplesmente saber quem é pela rede social. Qual que é o seu arroba? Meu arroba é Pedro Felipe JF. Então eu conheço. Não, é conhecer mesmo, intimamente. Os demônios estavam falando assim: eu conheço intimamente Jesus. Mas que intimidade é essa que você está falando, pastor? É uma intimidade de conhecer a tal ponto, como diz Tiago em sua epístola, que crê e até estremece. Sabe piamente do poder de Jesus. Quando Jesus acalma uma tempestade, ele chega diante da cidade de Gadara, vem um endemoniado correndo, enquanto os discípulos estão olhando para um lado, para o outro, falando assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O espírito imundo vem diante de Jesus, se ajoelha e fala assim: Filho do Deus Altíssimo, o que nós temos contigo? Enquanto os discípulos não sabiam quem era Jesus, os demônios estavam declarando: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas eles não só conheciam a Jesus, eles também sabiam quem era Paulo. É lógico que os termos são diferentes, porque Jesus é Deus e Paulo um apóstolo.
Mas a pergunta que eu quero lançar para o seu e para o meu coração é: será que as potestades te reconhecem como um cristão? Ou se eles estivessem batendo um papo entre eles, eles falariam assim: o Pedro Felipe? Aquele lá é dos nossos. Aquele lá só atrapalha a igreja. Aquele lá, aliás, ele nunca fala nem de Jesus, então está tranquilo. Mas eles tinham ciência de quem era Paulo. E esses espíritos, eles não estão para brincadeira. Às vezes nós presbiterianos somos taxados como crentes que não dão nenhum tipo de entendimento a respeito dessa parte mais complicada, diga-se de passagem, né? A respeito de Satanás e seus anjos. Não, a gente sabe que eles têm o poder de destruir as pessoas. A gente não dá ênfase porque o culto não é para Satanás. O culto é para o nosso Deus. Mas a gente sabe que existe uma luta. Existe um mundo espiritual. A gente sabe que Satanás ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E a gente sabe, não é porque o pastor fala, é porque está na Bíblia. Só que a gente sabe também que o poder de Jesus, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos cobrir, nos livrar de toda e qualquer situação. E esse espírito que estava sobre aquele homem, ele foi subjugar aqueles 7 filhos de Seva, deixando eles feridos, desnudos, que fugiram daquela casa. Uma autoridade fabricada é uma autoridade que não se sustenta. Você pode passar até uma imagem, mas aquilo não é validada durante o tempo. Na primeira oportunidade, Satanás faz uma grande arruaça. Mas repare, aquilo que é uma arruaça na mão de Satanás, para Deus pode ser um fator de grande bênção. E aí a gente chega nessa última parte, que este fato, reparem que é interessante, né? Estava acontecendo milagres, estava acontecendo ali muitos movimentos em prol do reino, mas esse fato de que uma autoridade fabricada não se sustenta, chegou aos ouvidos de todos da Ásia. E assim, tanto judeus como gregos começaram a temer, e iam diante de Paulo, diante dos discípulos, eles iam gritando pela rua, os seus próprios pecados, eles confessavam os seus pecados de maneira pública, não precisava ninguém falar assim: eu sei que você fez. Ele falava assim: não, ei, eu estou aqui, eu sou um adúltero, ei, eu estou aqui, eu furtei, eu matei, eu prejudiquei. Eles iam confessando os seus próprios pecados, mostrando ali um genuíno arrependimento. Muitos dos que creram, até ao ponto daqueles que tinham um hábito de praticar artes mágicas, versículo 19, pegaram seus livros sagrados, entre aspas, tá, irmãos? Para quem está só escutando, pegaram seus livros sagrados e queimaram 50.000 denários, calculado. Um denário era equivalente a um dia de serviço. É como se, talvez, uma população ali inteira de 50.000 pessoas, que trabalharam pelo menos um dia para comprar um livro, jogaram seus livros fora. Por quê? Porque a autoridade fabricada não se sustenta, e a autoridade divina, ela sempre prevalece. E como nós sabemos que ela prevalece? Porque o versículo final, que esse resumo, aliás, tem outros resumos desse no livro de Atos, vai dizer isso no versículo 20. Assim, desse modo, com o ato de confessar pecado, com o ato de
mudança de mente, arrependimento, através do temor que eles tinham, através da palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor crescia e prevalecia, e não de qualquer maneira, mas poderosamente. Quero terminar, querido irmão e irmã, trazendo algumas aplicações. A primeira delas, eu já falei no primeiro ponto. Será que a gente está expondo a Bíblia? Pastor, mas eu não sei expor. Você sabe viver a Bíblia, obedecer a Bíblia? Você sabe quando diz assim, não matará? Você sabe que o que implica não matar? Não é só homicídio. A gente está obedecendo? Em segundo lugar, será que a gente fica cuidando do nosso ego, falando assim, eu vou lá naquela igreja, porque lá tem uma cadeira mais confortável, porque lá tem um ar-condicionado melhor, lá tem uma equipe de louvor melhor, ou a gente está se importando com a palavra que está sendo pregada? Porque às vezes a musicalidade é muito bonita, mas você vai ler a letra, é um absurdo. E a gente está cantando nas nossas igrejas. Segunda coisa, na aplicação aqui, uma verdadeira autoridade, ela é validada através de atos. Aqui foi colocado para a gente milagres, mas quais são os grandes milagres que acontecem todos os dias na sua vida? Você tem um coração grato, por exemplo? A pessoa que vive contigo, o seu cônjuge, o seu patrão, o seu semelhante ali no seu trabalho, ele consegue ver Cristo em você? Porque nós damos autoridade no sentido de validar a palavra, de mostrar que ela é importante para nós através dos nossos atos. Se isso não é observado, então a gente também não está fazendo uso dessa autoridade validada pela própria palavra de Deus. Em último lugar, é justamente o que João vai falar lá no versículo 11 e 12 do primeiro capítulo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós não fabricamos uma autoridade. Nós não inventamos uma ideologia. Nós não difundimos uma ideia. Nós chegamos para o mundo e falamos assim, é isso aqui que eu creio. Está aqui. É a palavra. Triste é a pessoa que tenta fabricar uma coisa que não é. E não se sustenta. Porque mentira nunca se sustentou. A gente costuma falar que mentira tem perna curta. E é isso. Ela não vai longe. Mas, queridos irmãos, hoje, mediante a palavra, nós estamos escutando que, de fato, nós podemos usar da autoridade da palavra de Deus. Não é para decretar a sua vitória, é para expor que nós somos pecadores e quem sabe a gente chegue num ponto na sociedade que as pessoas começam a vir até a igreja confessando os seus pecados e assim sendo sarada. Quem sabe chega um ponto na nossa vida social, na nossa vida familiar, que as pessoas que não conhecem a Jesus, olhem o tamanho da bênção que você é, no ambiente de trabalho, na sua casa ou em qualquer outro lugar, e as pessoas têm interesse de fato, genuíno, em conhecer a Cristo e ser transformado por Cristo. O último convite que eu faço para você é, vamos deixar as brincadeiras de ser crente de lado, vamos viver verdadeiramente o Evangelho. É fácil? Não é fácil. É renúncia. Renúncia de nós mesmos. É negar quem eu sou. Quem eu acho que eu sou, né? E assumir o que a Bíblia fala a respeito de mim. Isso não é fácil. Mas quem faz isso é de fato aquele que recebeu Jesus, é aquele que entendeu Jesus, é aquele que quer obedecer às palavras de Jesus. Diante disso, queridos, nós temos dois exemplos. Aqueles que falavam mal do caminho
Ou a gente tem o exemplo dos discípulos, que foram levados para um lugar onde não tinha tantas condições de comodidade, mas não deixavam de escutar a palavra de Deus, e obedeciam. E muitos dos que creram começaram a viver as suas vidas de maneira santa, abandonando seus vícios, abandonando seus pecados de idolatria e servindo a Jesus de maneira fervorosa. Que o Senhor nos dê coragem para viver dessa maneira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de explicação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito confirme, Senhor, em nosso coração, e que nos faça ser, de fato, pessoas santas, separadas, ó Deus, prontas para viver o glorioso Evangelho do Senhor nessa sociedade tão montada, tão fabricada, tão mentirosa, e que nós possamos ser luz em meio a essa treva, que nós possamos, ó Deus, ser sal que preserva e salga, que traz sabor a uma vida tão insípida, uma vida tão sem graça, e que nós, em nome de Jesus, pelo poder da Tua Palavra, sejamos, ó Deus, servos genuínos do Senhor.